Com certeza, Arremessando Alto da Netflix foi um dos maiores sucessos da plataforma em 2022. E com isso, o longa deu holofote não só para grandes nomes do cinema, como Adam Sandler, que já era conhecidaço, mas para alguns outros que não são tão conhecidos e muito menos são do cinema. Por isso, eu separei aqui o rolê do Juancho Hernán Gómez pra gente saber o que aconteceu com o cara 2 meses depois do lançamento de Arremessando Alto, e eu queria mostrar um pouco pra vocês o quanto a vida dele mudou com o filme. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Culture Creator favorito, e já partindo pro assunto, a gente precisa saber um pouco da história do Juancho Hernán Gómez e eu vim aqui pra contar pra vocês primeiro. Juan Alberto Juancho Hernán Gómez Gueuer nasceu em Madrid, na Espanha, em 1995. Portanto, o cara hoje tem 27 anos aí. O irmão mais velho do Juancho, o Willy Hernán Gómez, também é um jogador de basquete. E deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de eu praticamente começar o vídeo. Há algumas semanas eu fiz um outro vídeo falando de um filme que tá lá no Disney Plus, chamado Rise, que conta a história dos irmãos Antetokounmpo, que também são outros fenômenos do basquete. Depois que acabar esse vídeo aqui, tu vai lá e assiste o vídeo dos Antetokounmpo que eu fiz, porque tu vai ver o tanto de semelhança que tem entre as histórias da família Hernán Gómez e da família Antetokounmpo. É bizarro. Mas a história basquetebolística dos Hernán Gómez não acaba por aí não. Isso porque a irmã mais nova deles, a Andrea Hernán Gómez, também é uma jogadora. Peraí, eu falei quase todo mundo da família. O Willy, o irmão mais velho, é jogador, o Juancho do meio é jogador e a Andrea também é jogadora. Mas e os pais desses dois? Também são jogadores. O Guilhermo Hernán Gómez, o pai, jogava pelo Real Madrid. E a mãe, Margarita Hernán Gómez, defendeu a seleção espanhola de basquete por várias vezes. Bom, então com esse background familiar do basquete, não tinha como ele fugir do esporte. Mas foi somente em 2007, quando ele tinha 12 anos de idade, que ele começou de verdade a encarar o esporte de uma forma mais profissional. Basicamente, a carreira prévia do basquete do Juancho se pareceu um pouco com a do pai dele, porque ele também jogou no Real Madrid e mais tarde, lá em 2012, ele assinou com um clube espanhol chamado Estudiantes, e foi aí que a vida do cara começou a dar uma chacoalhada. Na sua última temporada pelos Estudiantes, lá em 2016, tipo assim, o Juancho foi o destaque. O cara ganhou vários prêmios juvenis, ele se destacou pra caramba, o que deu uma certa ousadia pra ele se inscrever no draft da NBA. Pois bem, meus jovens, essa investida deu tão certo que ele foi a 15ª escolha do Denver Nuggets. Porém, como ele era tão brabo, ele atuou como titular em diversas partidas, mas uma doença atrapalharia sua jornada. Infelizmente, o Juancho foi diagnosticado com uma doença chamada mononucleose, ou doença do beijo, que é transmitida pela saliva e acomete geralmente jovens entre 15 a 25 anos. Daí não precisa explicar mais nada, né? E isso atrapalhou muito o Juancho em quadra, tanto é que no ano de 2007 ele poucas vezes atuou, mas o ano de 2020, que seria a sua era de ouro, tava quase chegando e o sucesso bateria na porta dele por aí. Isso porque ele começou a atuar pelo time Minnesota Timberwolves e todas as vezes ele foi o titular. Só isso, gente, todas as vezes ele foi o titular do time. E cara, eu vou precisar encurtar um pouco essa coisa da mudança de time do Juancho, porque são vários rolês, cara. Ele mudou várias vezes de time e eu vou ficar até amanhã aqui fazendo esse vídeo se eu for falar de todas. E aí, já passando pra julho de 2021, mais uma vez a vida pregou uma peça no cara. Isso porque ele deslocou o ombro esquerdo e ficou pé da vida. Também quem não ficaria, né? Mas olha só, ele não ficou revoltado só por causa da lesão, não. Isso porque nessa época ele estava se preparando para participar das Olimpíadas de Tóquio, que rolaram no final do ano passado. Não sei se vocês lembram. E, cara, ele tava todo já de boa preparado, a seleção espanhola tava de olho no cara, pronto pra pegar ele, só que infelizmente a diretoria do Minnesota Timberwolves não liberou o cara. Isso contrastou muito com o que os profissionais médicos da Espanha falavam, porque pra eles tava de boa pro Juancho jogar pela seleção, mas lá pra galera do Minnesota Timberwolves não tava, ele tava zoado ainda. Mas não adiantava de nada, meu irmão, o barraco já tava instalado, o que deixou o Juancho mais bolado ainda, até porque a própria galera da Espanha começou a levantar algumas hipóteses de que não era algo dos médicos, né, dos Estados Unidos, e sim alguma coisa pessoal do Minnesota Timberwolves com o próprio Juancho. Imagina a cabeça do cara, o cara tá se preparando um ano inteiro pra ir pras Olimpíadas, se machuca, o seu time não quer te liberar pra ir, enquanto a partida da seleção do teu país quer que você vá e você não sabe o que você faz e, pô, caraca. Só que no final, galera, deu tudo certo, o Juancho foi sim pras Olimpíadas de Tóquio e a gente já sabe o final dessa história.
Porém, rapaziada, foi nesse meio tempo aí que um carinha muito conhecido pelos seus filmes que dividem opiniões começa a entrar em quadra. Seu nome é Adam Sandler. Ah, não vou falar Adam Sandler não, vou falar Adam Sandler porque aqui no Brasil a gente fala assim. O Adam é muito fã de basquete, como muita gente aí sabe, e ele poderia arrancar um sorriso até então inédito do Juancho, convocando ele para um time que não é de basquete dessa vez, e sim para o time de atores do filme Arremessando Alto, ou Hustle, como ele é conhecido lá fora. Mas o Juancho tava lá, concentrado na sua recuperação, concentrado em dar o seu melhor nos times que ele tava atuando naquele momento, e toda vez que seu agente vinha, olha, Juancho, cara, eu tenho um papel aqui pro filme maneiro, tua cara, vai lá fazer o teste, não sei o que. Ele falava, pô, não, tô focado no esporte, tô focado na recuperação, tô focado. E isso aconteceu 5 vezes, meu querido. 5 vezes o Juancho recusou o teste pra fazer o filme Arremessando Alto. Parece que a gente já viu esse filme antes, hein? Porque uma coisa o nosso mano Juancho tava certo na vida. Ele tem várias profissões que ele não queria exercer de jeito nenhum. E uma delas era ator. Em entrevista à revista Variety, ele falou que nem sonhava e nem pensava em atuar nenhuma vez na vida dele. Aí, meu irmão, veio o quê? A pandemia parou tudo. As lojas pararam, as cidades pararam, o mundo parou e com isso as quadras de basquete e os jogos também pararam. Aí, pra matar a vontade de jogar novamente, nem que seja em forma de ficção, o Juancho chegou pro seu agente e falou, cara, eu vou fazer o teste pro filme do Adam Sandler. O cara fez, passou e arrasou no filme. Passadas as filmagens de Arremessando Alto, ele andou falando por aí em entrevistas que ele amou estar lá no set, amou trabalhar com o Adam Sandler e também com o Jeremiah Zagar, que é o diretor do filme, e se ele tivesse uma oportunidade de voltar a trabalhar com esses dois, ele não hesitaria em estar junto com eles. E daí, em junho de 2022, como todo mundo sabe, saiu o filme Arremessando Alto, que foi um sucessaço na Netflix e figurando aí várias vezes em primeiro lugar aí por várias semanas, pelo menos aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? O filme foi um sucesso do caramba, arrancando elogios aí às performances não só do Adam Sandler, como dos jogadores, né? E de todo o elenco que estava envolvido. Mas antes de eu continuar essa história, eu queria pedir, por favor, que se você não for inscrito aqui nesse canal, cara, se inscreve, tem muita parada maneira que sai daqui, deixa o like previamente pra eu saber que tu se amarrou no vídeo, antes mesmo dele acabar, ativa as notificações pra que todas as vezes que eu posto vídeo top igual esse aqui, tu seja o primeiro a ficar sabendo, e é claro, me segue no seu Instagram, @Gerson_Saldanha, porque tem coisa que aparece lá que não aparece cá. Agora bora pra parte mais legal desse vídeo. O que aconteceu com o Juancho depois de Arremessando Alto? Hollywood não tem nada a ver com a NBA. E dias depois do lançamento do filme Arremessando Alto, como muita gente deve ter visto aí nos noticiários, o Juancho infelizmente foi demitido do Utah Jazz, que era o time que ele estava defendendo na época do lançamento do filme, e o motivo era o alto salário do cara, porque ele recebia em média 7 milhões de dólares por temporada. E uma reformulação no time fez com que o astro fosse simplesmente dispensado. Aí, meu irmão, a internet fez o papel dela. Memes, zoeiras, caraca, todo mundo gastando cara pra caraca. O Juancho agora tava mais conhecido como Bo Cruz do que como Juancho Hernan Gomes, por exemplo. E cara, a galera tava gastando muito. Sabe essa cena aqui que tá até, que eu coloquei até aqui, mas foi de propósito, do personagem do Anthony Edwards, falando várias coisas no ouvido lá do Bo Cruz, pra ele se desconcentrar. Então, botaram um monte de coisa ali, um monte de balão ali do cara falando, olha, tu vai ser demitido, agora tu vai virar ator, que não sei o que lá. Zoando muito, cara. Cara, zoaram muito, cara, zoaram muito. Mas assim, era inegável a popularidade do Juancho Hernan Gomes dentro e fora de quadra agora por causa do filme Arremessando Alto. Eu não sei se é real, mas eu andei vendo por aí na época que ele recebeu outras propostas de atuação e ele recusou, né? Porque lembra que eu falei no começo que o desejo dele, né, a ideia dele não é atuar, ele não queria atuar. Então, ele fez valer a palavra dele e realmente, se isso foi verdade, ele recusou tudão. Só que o bom desempenho do Juancho dentro de quadra, aliada à alta popularidade que ele tava com o filme Arremessando Alto, somado mais ainda com uma estratégia de reformulação de um time canadense para recrutar jovens talentos, fez com que uma proposta bem inusitada começasse a aparecer por aí. Isso é, o time Toronto Raptors começou a demonstrar muito interesse pelo Bo Cruz, quer dizer, pelo Juancho Hernan Gomes. E os rumores eram de verdade, porque depois desse caô todo, a gente ficou sabendo que ele assinou um contrato para a temporada de 2022/2023 do time. E depois disso, meu irmão, eu só vejo só os comentários dos jornais de esporte falando coisas do tipo Juancho Hernan Gomes, também conhecido como Bo Cruz, assina contrato milionário com o time canadense. Ou então, astro da Netflix assina um contrato
contrato com um time canadense. Ou então, estrela de Hollywood agora está em time canadense. Tipo, agora o cara não é só mais atleta, ele é uma celebridade de Hollywood. E já pensou se arremessando alto consegue uma popularidade tão grande que é indicada ao Oscar? Vai ser algo tipo, sei lá, o Juan Hernan Gomes indo lá receber um Oscar de alguma coisa, sei lá. Mas bem que isso não é novidade, né? Não sei se vocês lembram, mas o Kobe Bryant já recebeu um Oscar de melhor curta de animação pelo seu Dear Basketball, que era um desenho, né, que falava sobre a aposentadoria dele do esporte. Então, acho que nada mais é impossível. E pra fechar, galera, falando nessa parada de aposentadoria aí, será que quando o Juancho se aposentar do basquetebol e devido à pressão da galera, né, que querem ver ele atuando novamente no cinema, será que ele vai ceder e vai se transformar num ator de Hollywood? Porque bagagem ele já tem. E se for um filme de basquete, então, experiência ele tem de sobra. Mas fala aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham? Será que o cara tem aí talento pra ir pro cinema de vez? O que vocês acham dele na nova fase no time aí? Mete bronca nos comentários. De mais a mais, pessoal, tô ficando por aqui. Um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu!